Eu acho que a ideia é tirar as cargas, né, das pessoas, né? Porque o fardo é teu, a carga que você tem é minha. Paulo falou em Gálatas assim, olha, carrega as cargas uns dos outros. Aí depois ele fala assim, cada um leva o seu fardo. Aí você fala, opa, E aí? e aí? No mesmo capítulo, leve as cargas uns dos outros. Depois ele fala, cada um leva seu fardo. Porque carga é aquilo que você não consegue suportar. É a tua luta interna, emocional, o pecado que você não se livra. Eu tenho que te ajudar. É a situação que você está lutando com ela. Agora, fardo, meu irmão, apaga essa conta de luz para mim, isso é teu, meu irmão. Eu levo meu filho na escola, isso é teu. Existem coisas no ministério que a gente não tem que carregar para ninguém, é fardo, é dele. Eu posso até aliviá-lo por um momento, só que eu não tenho obrigação de levar o fardo da pessoa. E os pastores, líderes, eu, pastor, vamos colocar num pacote aí, às vezes nós confundimos, e ovelhas também, entre fardos e cargas. Porque a carga é aquilo que você não consegue. Você está num problema, você está num luto, você está sofrendo, você está afastando de Deus, eu vou lá e te levanto. Agora, existem coisas que ninguém vai fazer por mim. É aquela mochila que eu carrego todo dia e eu tenho que aprender a carregar os meus fardos todo dia. E o ministério tem fardos. Esse comparativo da Babilônia é muito bom. A Babilônia, cara, ela era um império fortíssimo. Aliás, eu não sei se está no final já, mas eu quero ler um texto. Sim, eu quero ler um texto que talvez assim tenha sido o texto que essa semana tem mexido muito comigo. Foi a queda da Babilônia. Inclusive, uma das coisas que mais me toca em alguns textos sobre a Babilônia se eu não me engano, é Esdras capítulo 2. Capítulo 1, né? O rei Ciro dá uma ordem segundo a profecia de Jeremias sobre eles reconstruírem o templo. Sim. Então eles enviam, né, o convite, o anúncio para toda a terra de que eles iriam reconstruir. Capítulo 2 fala acho que, se não me engano, 56 mil pessoas que voltam. 50 mil judeus voltaram na primeira leva. Isso. E depois foram vindo por partes. Demorou 20 anos esse processo. Desde a primeira leva. Mas a primeira leva ali foram 50 mil. Isso. Talvez um pouco mais, eu não estou lembrando agora. Aí quando eles voltam, o capítulo 2 de Esdras é um relatório. É um relatório de quantas pessoas. Então é o nome das famílias, a profissão da família e o número. Isso. E aí vem. E eu estava lendo no voo a respeito, assim, estava lendo, e eu bati o olho e falei, nossa, 65 versículos. Falei, não, vou parar de ler isso aqui, vou pro capítulo 3, Espírito Santo continua. Eu falei, o que tem a ver? Fantástico. Só nome estranho, cara. Não tem um Oliveira aqui suave, não tem um Silva. Nada. Só nome hebraico. Aí eu tô lá lendo com dificuldade, parecendo uma criança da primeira série. A hora que eu chego no versículo 62, aí estava lá a última família que se apresenta na mesa do relatório. Eles falam, somos a família tal, estamos em tantas pessoas. Qual que é a profissão de vocês? Eles, sacerdotes. Uau, eu lembro disso. Vindo da onde? Babilônia. Então, por favor, documentos de identificação. Somente dos sacerdotes foram exigidos os documentos de identidade. A Bíblia diz que eles procuram a sua identidade sacerdotal, mas não encontram. Sim. Porque a Babilônia tem essa proposta, né? A gente vai colocar dinheiro no bolso, vai ser um sucesso, vai dar tudo certo. Cara, o que você não sabe é que ela está roubando a sua intimidade com Deus. A Babilônia é um grande projeto que eles tiveram de babilonizar aquela geração, primeiro de jovens que eles levaram, que era ensinar o idioma, a cultura, tudo. E Daniel não se contaminou, vocês sabem disso. O que significa Babilônia? A Babilônia... A palavra. Eu não tenho agora a raiz, a etimologia, não. Mas eu estou achando que está ligado a alguma coisa desordenada. Eu confesso que é fácil de olhar aqui. Eu lembro agora, eu tinha uma pregação sobre isso. Sim. Para os babilônicos, a palavra Babilônia significava porta de Deus. É verdade. Eu tá, lembro da mas sua aí pregação agora. Babel. Babel, sim. Porta do céu. Porta do céu. Isso Só que em hebraico a mesma palavra era grande confusão. Aí então... É ligado a coisa desordenada, a confusão. Então ali eles tinham esse projeto e foi tão encantador que as pessoas começaram a gostar. Você sabe, nesse avivamento da Porta das Águas que Esdras prega, naquela porta ali que houve esse relatório todo, muitos jovens, eles não sabiam hebraico. Então tinha que traduzir, enquanto essa estava pregando, tinha que ter tradução simultânea, alguém falando no ouvido do cara, porque ele não sabia mais a língua dele. Ele nasceu dentro da Babilônia e também não foi culturado ali, organizado no idioma. Agora, o que acontece nesse processo da Babilônia, quando sai o primeiro grupo e vão saindo por partes, e você percebe ali que houve uma queda da Babilônia, que foi quando, em Daniel 5, esse texto aqui ele é muito forte, porque Belsazar,
ele faz uma loucura. Ele pega os utensílios do templo, ele pega as coisas sagradas que o pai Nabucodonosor havia conquistado a Babilônia, Israel, lá antes, muito tempo, e traz para uma festa. E ali você se lembra que entrou uma mão, um dedo, e a gente tem hora que a gente tem vontade que entra um dedo, né? E escreve nessa bagunça que estão tentando fazer no nosso Brasil também, né? Só que o juízo não é nós que vamos fazer, porque a gente vê porque que Deus entrou ali e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Que a tradução não tem, é uma linguagem, um idioma, teologicamente significa 1 tonelada, 1 quilo, 1 grama. Significa o quê? Alguma coisa de queda livre, que da noite para o dia cai. Mas sabe o que mexeu comigo esses dias, Bruno? Eu conheço essa história ela mostra da queda da noite para o dia, depois quando Deus levanta Ciro, né, ungido, né, o cara era 200 anos, 150 anos antes de Ciro nascer, o nome dele foi escrito no livro de Isaías. Você sabia disso? Caramba. Deus, ali a profecia de Ciro, meu ungido, foi escrita antes de Ciro nascer, mais de 100 anos. Então, ele já foi profetizado o nome do cara que ia assinar, ou seja, antes do exílio começar, Deus já tinha o nome do cara que ia assinar o decreto para libertar. Então, quando algo começa na tua vida, Deus já está mandando o livramento, já está pronto o dia do livramento. Só que, quando entra aquela mão, a Bíblia diz que Belsazar, os joelhos dele tremia de medo, ele ficou apavorado, acabou a rave deles lá. Eles estavam na zica, numa bagunça, bebendo, todo mundo feliz e tal. Entrou a mão, meu irmão, parou tudo. Ele chama os caldeus, chama os caras, os mágicos, chama lá tudo que ele tinha lá para adivinhos. Ninguém conseguiu ler Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém conseguiu ler. Aí a rainha mãe falou, meu filho, tem um homem que você não conhece, você não lembra, o teu pai trouxe ele lá de Israel, ele era o chefe dos caldeus, o nome dele é Daniel. Daniel chega aí com seus 80 anos. A Bíblia diz que ele foi introduzido no templo, no palácio. Aí tem uma pergunta, Brunão, que eu me fizeram essa semana de forma positiva, foi um elogio que eu confesso que eu ouço algumas coisas boas, mas mexeu comigo. Ele diz o seguinte, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Versículo 13, capítulo 5 de Daniel. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Aqui a questão não é só geográfica, a questão aqui não é só cronológica, a questão é o seguinte, esse senhor aqui de 80 anos, eu quero saber se aquele jovem está aí dentro. Eu quero saber se aquela paixão está aí dentro. Antes de eu ouvir você, eu preciso saber se você é quem me falaram. E há dias atrás, depois de 34 anos de ministério, uma pessoa falou desse texto e falou assim, eu estou vendo aquele menino, ele está aí ainda. Meu irmão, a gente pode receber muitos elogios, mas tem coisa que é cirúrgico. Uau. Eu falei, Deus, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Porque nós nos movimentamos, nós conquistamos, nós rompemos, vamos criamos a sabedoria, a idade. Mas a pergunta que Deus está fazendo para vocês, para mim, é o seguinte. Aquele Daniel está aí ainda? Depois de todo o tempo, aquela paixão continua dentro de você ainda? Aquela entrega continua? O Bruno está lá, está tocando, outro pastor está pregando, tá todo mundo, tem uma multidão, 10 mil pessoas, não importa. Daniel entrou. Aí, o que o rei falou? Eu vou te dar ouro, vou te dar púrpura e vou te colocar terceiro no meu reino. Sabe o que ele falou? Pegue todas essas coisas. Ele respondeu a pergunta, entregue, porque ele continuou o mesmo jovem, dizendo, eu não quero nada de vocês. Porque com 17 anos de idade, quando ele foi levado para lá, 16 para 17, ele ofereceram um monte de coisa para ele. Ele falou, eu não quero, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. 70 anos depois, ofereceram de novo para ele. Sabe o que ele falou? Eu continuo não querendo. Ou seja, o cara está dentro ainda. Então, a minha pergunta hoje para quem está nos vendo, e eu faço a pergunta para mim, faço mesmo, Brunão, o Joel está aqui ainda? Porque eu posso até alcançar sabedoria, só com o meu conhecimento do hoje pode roubar minha paixão do ontem. Entende? Eu posso conhecer tanto, aprofundar tanto, conhecer tanto que eu estou ouvindo um pregador ali, eu já sei. Eu estou ouvindo essa música eu já cantei. Faz uma coisa, isso aqui eu estou acostumado, eu já sei tudo isso. Eu exerço a chamada arte do não saber. A arte do não saber. Alguém abriu lá o texto. Coração ensinável. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita os escondidos do Altíssimo. Já estudei esse texto no original, já estudei os 7 demônios, estudei tudo. Mas alguém abriu. Eu vou parar e vou ver alguma coisa esse cara vai dizer.
alguma coisa vai mexer comigo aqui hoje. Eu já me adianto, eu já fico pensando, esse culto hoje, meu Deus, vai acontecer alguma coisa aqui. Então, ele perguntou, é você o Daniel ainda? Então essa pergunta está ecoando, tem uma semana dentro de mim. É você o Joel ainda? Toda hora que eu subo no altar, eu falo, tá aquele cara que estava lá na garagem, apaixonado, com o violão na mão, dizendo, vamos conquistar uma cidade, vamos romper. Passou 30 anos. Eu quero o conhecimento que eu adquiri. Eu não abro mão, não. Eu não quero a ignorância que eu tinha em algumas coisas. Mas eu não quero perder a paixão. Eu não quero perder. Eu não quero perder. E eu oro hoje pedindo a graça de Deus para que nós, líderes, sabe, a gente viva isso intensamente. Não estou preocupado com o carro que você tem, a roupa que você usa, prospera, compra, viaja, viagem executiva. Não importa, não estou falando sobre isso. Mas a pergunta é, Daniel, você está aí dentro ainda? Aquele cara que, não, quando foi oferecida a Babilônia para ele falou, não quero. 70 anos depois podia dizer, agora eu quero. Eu continuo não querendo. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Porque é isso que Deus está procurando na gente. Se aquele cara que ele chamou lá atrás continua aqui dentro ainda. Porque evolua o máximo que você puder, mas não permita que o conhecimento de hoje rouba a tua paixão do passado. Não permita.